Bom, boa tarde. Gostaria de agradecer aqui ao Sato e à Gisele pela oportunidade. Eu já estive aqui já algumas vezes, tá? Se não me engano, hoje é a sexta vez que eu estou vindo aqui na ABMAC. Passei já por algumas câmaras e sempre é muito bom falar para empresários, mostrando para ele um outro lado do banco, tá? A Luara está no mercado já há 4 anos e toda a equipe que faz parte da Luara, todos somos ex-gerentes de banco, tá? Porém, a gente acabou há 4 anos atrás vendo um modelo inverso do banco, uma maneira de pensar diferente, e é isso que a gente vem propagando no mercado, mostrando para o empresário que como trabalhar com banco, né? Qual é a melhor maneira de trabalhar com banco para que você de fato possa ter acesso às linhas de crédito que você precisa, que tanto almeja aí, que é um BNDES e assim por diante. Perfeito? A pauta de toda a palestra vai ser conduzida através de crédito bancário, perfeito? Tá, esse é o DNA da nossa empresa, tá? A gente acredita muito nessa filosofia, que o sucesso e o dinheiro é apenas consequência daquilo que de fato a gente faz bem feito e se propõe a fazer bem feito, tá? Esse é o nosso propósito de Luara como DNA, tá? E como propósito também de vida. Nós estamos no mercado aí desde 2004, nos últimos 3 anos nós já ajudamos a captar mais de 50 milhões em crédito por mais diversos segmentos aí de empresas, tá? Segmento de indústria, comércio, assim por diante, sendo a maior parte concentrada no segmento de indústria. Eu procuro enfatizar que mais importante do que ter dinheiro é você ter crédito. Essa é uma frase do Amador Aguiar, tá? E isso eu defendo muito para as empresas, de modo geral, que se uma empresa fatura 1 milhão por mês, ela tem que ter 5 milhões de crédito. Se ela fatura 2, tem que ter 10 milhões de crédito. Se ela tem crédito pré-aprovado, ela acaba não sofrendo. O grande problema das empresas, de modo geral, eu não estou aqui para defender banco, vocês vão poder fazer essa leitura durante todo o momento que eu vou estar falando para vocês, tá? O grande problema da maioria das empresas e do empresário é o imediatismo e a falta de planejamento em crédito bancário. Se toda empresa começar a pensar que, para que eu possa ter crédito barato e bom, eu tenho que me planejar com base em tudo aquilo que eu quero que a empresa venha a ter de crescimento, a ter algumas sazonalidades durante aquele ano que ela projetou, com certeza a tendência é que ela pague menos pelo custo e pelo agente financeiro. Tá? Ou seja, o grande vilão do custo financeiro, que muitas vezes o empresário acaba se propondo a pagar, é o imediatismo e a falta de planejamento. Quer dizer que banco, ele não é agiota legalizado. O banco ele faz o trabalho dele de agente financeiro. O produto dele é dinheiro. E ele ganha um spread com isso. Quanto mais spread ele colocar naquela operação de crédito, mais ele vai ganhar do cliente que ele tem em carteira. E eu faço uma analogia dos nossos equipamentos, das nossas máquinas. Se eu posso vender uma máquina por 12 mil reais e o cliente pode absorver 14 mil reais e eu ganhar um pouco mais da máquina, por que não vender por 14 mil reais? E a pergunta eu retomo, por que o agente financeiro vai ser bonzinho e dar um spread de 1, 2, 3, sendo que você mostrou toda a fragilidade pela falta de planejamento em crédito? E ele fala, esse cliente eu vou dar 3 para ele, porque como ele está carente, ele precisa, mostrou toda a fragilidade, eu vou colocar 3% para ele. O que eu peço para vocês a partir de então se tratando de crédito bancário, ter crédito. Hoje nós temos 5 agentes financeiros principais. Bradesco, Santander e Itaú. Banco do Brasil e Caixa Econômica. Quantos fornecedores de peças vocês têm? Quando vocês projetam uma máquina, quanto tempo que vocês demoram para desenvolver um fornecedor de peças para aquele equipamento? Às vezes demora 90 dias, 6 meses, 1 ano. Por que para desenvolver um fornecedor de dinheiro tem que ser rápido? Eu preciso de dinheiro hoje, eu corro no banco e o banco faz aquilo que eu quero? O banco é uma empresa normal como qualquer outra, cujo objetivo é ter receita. Quer dizer,
para que possamos ter crédito bom e barato, se faz necessário planejamento. Assim como nós construímos nossas máquinas, desenvolvendo nossas máquinas, às vezes customizada ou não, e às vezes demora meses, nós também temos que desenvolver fornecedores de dinheiro. Além dos 5 principais, nós temos vários bancos médios. E assim por diante. Quanto mais fornecedor de dinheiro eu tiver, mais poder de barganha eu vou ter para ter acesso a um dinheiro bom e barato. Mas isso se dá em virtude de planejamento em crédito bancário. Por isso que é importante você ter crédito. A maioria das empresas, elas criam as demandas de crédito e correm atrás do banco. Isso é normal, é o mais comum do mercado. Tem um problema de pagamento, de fornecimento de um cliente que acabou atrasando o pagamento de uma máquina, aí ela corre atrás do banco. Tem um problema de inadimplência, corre atrás do banco. Faz um projeto para a fabricação de equipamento, no meio do processo tem um problema de caixa, vai atrás do banco. E a Luara vem com uma proposta totalmente diferente, em termos de crédito bancário. Se prepara para crédito. Tenha fundo aprovado. Suficiente para a empresa tocar seus projetos sem preocupação. Porque uma vez que o empresário começa a mudar o seu foco de captar cliente, vender mais, e começa a se preocupar mais com o banco do que com o seu próprio negócio, está errado. Infelizmente, a maioria das empresas, seja ela serviço, comércio, indústria, a maioria dos empresários acaba focando mais no problema em crédito do que no seu próprio negócio. E o negócio a empresa começa a ter problema. Aí começa a mostrar fragilidade. Aí começa a buscar recurso de fato caro. Aí depois começa a titular o banco, que o banco, de fato, é um agiota legalizado e várias outras coisas, adjetivos que a gente acaba dando ao banco. E eu encaro o banco e peço para que vocês possam encarar o banco como parceiro. Nós precisamos do banco nos dois extremos. No momento que nós temos fragilidade, de necessidade de caixa, para suprir nossa carência, falta de demanda, inadimplência. Porém, o banco também está pronto para ajudá-lo a você crescer. Quer dizer que quanto mais parceiros bancários, mais próximo do banco, mais fundo eu tiver, menos preocupação em captar recurso bom e barato eu vou ter. Porém, para isso se faz necessário você se planejar. Se a gente continuar no modelo de ficar correndo atrás do banco, tampando os nossos gaps de fluxo de caixa ou alguma coisa que acontece pelo nosso planejamento ter furado, infelizmente nós vamos continuar constantemente caindo, não caindo nas armadilhas, pagando o spread pela falta de planejamento, pagando um spread alto. A falta de planejamento acontece isso. Você entra no banco calçado e sai descalço. Você vai em busca de uma operação com 48 meses, o banco aprova 24. Você acha que o spread vai ser 2, o banco cobra 4. Você acha que vai ser a garantia no aval, o banco pede a tua casa e mais um pouco. Mas isso se dá em virtude da falta de planejamento. Isso daí não é culpa do banco. Isso é culpa, infelizmente, boa parte nossa. Existe todo o cenário econômico, macroeconômico? Lógico que existe. Mas eu posso afirmar com todas as letras para vocês. Tem crédito bom e barato no mercado. Se não tivesse, nós não teríamos captado 50 milhões em 3 anos. Eu não estaria captando recurso hoje a 1,3. Eu nem estou falando de BNDES, hein, pessoal? Mas para isso se faz necessário a gente se planejar. Quer dizer que nós estamos no mês de outubro, começou hoje. E todas as empresas, de modo geral, sentam para começar a fazer o budget do próximo ano. Ela projeta crescimento, projeta talvez algumas sazonalidades. E quem vai bancar toda essa sazonalidade ou esse crescimento de vocês? Vocês projetaram já
Qual é a necessidade de capital de giro de vocês para o crescimento do próximo ano? Porque tudo indica que vai ser um ano muito melhor do que os anteriores. E nós vamos precisar de dinheiro para esse crescimento. E quem vai nos ajudar? Qual é o banco? Qual é o agente financeiro que vai nos ajudar? Quer dizer que nós temos que nos preocupar desde já para ter acesso às linhas boas e baratas. Quer dizer, mais vendas, mais necessidade de capital. Exatamente. Tá certo. Para isso se faça necessário planejamento em crédito bancário. Dinheiro não é favor, dinheiro é produto. E banco é fornecedor. Quanto mais fornecedor de dinheiro eu tiver, melhor de poder de barganha eu tenho. E uma coisa que eu costumo falar que a gente até fala que existe uma grande diferença entre renegociação e reestruturação de crédito. Hoje nós temos 5 fornecedores de dinheiro, ok? Principais. Fora o Desenvolve São Paulo, que é maravilhoso. Fora os bancos médios, Daicoval, Sofisa, Banco em Bursa e assim por diante. Mas vamos centralizar nos 5 principais. Se eu faço uma renegociação mal feita no banco, o que acontece com aquele banco? Ele me fecha a porta. Se eu tenho 5 bancos, faço uma renegociação mal feita, sobra 3. Quem vai bancar o crescimento da empresa lá na frente? Apenas esses 2. Será que esses 2 vão me atender dentro da minha necessidade, dentro da minha necessidade de capital de giro? Infelizmente, banco, ele é rancoroso. Uma vez que você fez uma renegociação, você deixou prejuízo para trás, você até pode quitar sua dívida, porém você vai ter que quitar também o prejuízo que você deixou para trás. Geralmente o prejuízo é um pouco alto. Por isso que o quanto mais a gente ter condições de blindar o nosso relacionamento com o banco, tentar fazer ao invés de fazer uma renegociação, fazer uma reestruturação de crédito, deixando as portas abertas dentro daquela instituição financeira, melhor para a nossa empresa. Quer dizer que o quanto melhor a gente tratar aquele parceiro bancário, trazer ele para próximo da empresa e não estancar e não fechar as portas, quer dizer que melhor para a empresa, que a empresa está... A empresa projeta crescimento, projeta melhoria. Pode estar ruim hoje, mas a empresa com certeza vai vir um momento bom dela. E ela vai precisar de um banco para bancar esse crescimento dela. Seja 1, seja 2, seja 3. Quanto mais fornecedor, mais condição de negociação você vai ter com aquele agente financeiro. Ok? O que aconteceu nos últimos 10 anos no comportamento em banco? Tá? O que eu me apego muito nessa mudança de comportamento foi a implantação da classificação de riscos nos bancos, de modo geral. Tanto nos bancos de fomento, quanto nos bancos de modo geral de primeira linha, os bancos médios. Tá? Infelizmente, hoje, o banco não leva em conta o histórico da empresa. Ele leva em conta o seu momento zero. Se a tua classificação de risco for boa, ele libera crédito. Se tua classificação de risco for ruim, ele não vai liberar crédito. Só que existe aí o mercado joga contra o modelo. Tá? O que quer dizer isso? Tá? A maioria dos nossos gerentes de banco, e eu fui um deles até 2013, quem nos paga é o banco, seja ele Itaú, Santander, Caixa, Banco do Brasil, Bradesco e assim por diante. Tá? E todos os gerentes têm uma meta a ser cumprida. E a meta da maioria dos gerentes dos bancos de primeira linha, a maioria não, todos os bancos de primeira linha, a meta dos gerentes está pautada nas linhas de curto prazo. Conta garantida, cheque especial, desconto de recebíveis e capital de giro trivial de prateleira. Quanto mais você utiliza as linhas de curto prazo, que é conta garantida, cheque especial e desconto recebíveis, a tua classificação de risco começa a cair. Quando você utiliza mais que 50% desses limites, a classificação começa a cair e a taxa começa a subir. Só que, uma vez que a tua classificação começa a cair, a tendência é que você feche suas linhas de crédito. Uma vez que tua classificação está ruim, quando você vai recorrer a uma linha estruturada de BNDES, não tem o que fazer. Só que o nosso gerente de banco, uma vez que o modelo é dessa forma,
eles nos incentivam a utilizar essas linhas de curto prazo. Porém, nós estamos sendo prejudicados utilizando mais que 50% de cada uma dessas linhas. De conta garantida, cheque especial e desconto de recebíveis. Esse é o modelo bancário, seja ele os bancos públicos e bancos privados. E quem paga o preço somos nós, porque nossa classificação de risco acaba piorando. E quando a gente recorre a uma linha estruturada, por exemplo, BNDES, uma vez que nossa classificação de risco está ruim, não tem o que fazer. Por mais que você tenha um ótimo histórico junto àquele banco. Porém, histórico não se leva a nada dentro de uma instituição financeira hoje. Você é qualificado na classificação de risco ponto zero. Por exemplo, Banco Santander, a classificação vai de 0 a 9. Quanto mais próximo de 9, melhor você é. Abaixo de 6, o banco fala não operar. Quando está 6, o banco pode abrir exceção. Quer dizer que, por mais que você tenha um histórico, você vem operando suas linhas de curto prazo no Banco Santander, se a tua classificação estiver abaixo de 6, como o gerente perdeu a alçada, vem perdendo a alçada e hoje não tem mais a alçada de 2008 para cá, não adianta nada. Aí você vai criar uma expectativa onde não tem. Aí começa um trabalho de você melhorar a sua classificação de risco, que é esvaziar a sua posição naquele banco, ir para uma outra agente financeira e voltar depois de 30 a 60 dias com mais força. Por quê? Uma vez que você não está utilizando suas linhas de curto prazo naquele banco e migrou para outro banco, quer dizer que a tendência no Santander, 30 a 60 dias, você voltar a ter as linhas melhores, algumas linhas melhores de crédito bancário. Esse jogo é o jogo do mercado em crédito bancário, nos bancos privados e nos bancos públicos. Quer dizer que, uma vez que estamos canalizando nossas forças para essas linhas de curto prazo e estamos utilizando mais que 50% em cada uma delas, pé no freio. Calma, está errado. É o momento de analisar e verificar. Os nossos gerentes de banco hoje, infelizmente, não possuem mais alçada de crédito. Por mais que seja nosso amigo, joga bola, coma churrasco conosco, a classificação de risco vai determinar seu crédito do 0, ponto 0. Isso é o dia a dia que acontece com todos vocês, empresários que tomam esse tipo de linha. Você está tomando uma linha conta garantida 60%, 70%, 80%, daqui a pouco sobe a taxa, só que aquela conta garantida já está dentro do seu fluxo de caixa e você fala, não tem o que fazer. Parte para uma renegociação. Aí você fecha a porta. Aí vai precisar do banco mais para frente e não tem o banco. Porque você fez uma renegociação e não uma reestruturação. Esse é o modelo bancário. O que eu venho alertar vocês é, o banco ele quer emprestar dinheiro, tem dinheiro bom e barato. Mas se a gente não tiver atento à mudança desse comportamento, que o que determina hoje é a classificação de risco, a entender que linha de curto prazo afeta a tua classificação de risco, infelizmente a gente vai estar sempre pedalando nesse modelo e sendo penalizado. E a gente acaba ocupando o gerente, acaba ocupando o banco. Mas esse é o modelo, infelizmente, do crédito bancário no Brasil, se tratando de banco. Ok? Aí eu faço o questionamento, qual é o melhor banco para trabalhar? Não tem. Todos os bancos têm sua filosofia e têm seu momento e sua operação estruturada que pode ser canalizada dentro da tua necessidade. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. A Caixa Econômica é muito bom para tem alguns produtos bons na Caixa Econômica. Progera é muito bom. As operações com garantia de imóveis na Caixa Econômica são boas, taxas boas, prazos bons. Cartão BNDES sai rapidinho na Caixa Econômica. Tem várias operações específicas na Caixa Econômica que a velocidade é muito boa e atende às necessidades do cliente. Porém, qualquer operação de crédito que a gente venha fazer hoje na Caixa Econômica com garantia de cobrança é muito ruim. Porque o sistema da Caixa Econômica para o produto cobrança é muito ruim ainda, é precário. Quer dizer que você vai ter muitas dificuldades em compor aquela garantia com garantia de cobrança para uma operação estruturada de capital giro ou uma operação de Progerem ou um BNDES giro, alguma coisa nesse sentido. Isso, Caixa Econômica, produto é cobrança. Porém, tem outros produtos maravilhosos na Caixa Econômica. E cada banco possui sua filosofia de trabalho.
Por exemplo, tem um banco mexicano, o Banco Inbursa. Opera no varejo? Não. Ele quer clientes acima de 30 milhões de faturamento. Só que ele quer balanço bom. O balanço tem que estar bom para que ele possa liberar crédito. Mas eu estou falando de uma operação a CDI mais 0,4, cuja taxa hoje é por volta de 1,10, 1,15. Em 60 meses. Tem no mercado isso? Não. Porém, qual o princípio que ele utiliza? Eu quero empresas com balanço bom. Porém, tem empresas que não analisam balanço. A Caixa Econômica, por exemplo, o que ela leva em conta? Apenas o ECF para empresas abaixo de 50 milhões ano. Ela quer saber só o ECF, que é o antigo DIPJ, ela não quer nem saber de balanço. Cada banco tem sua filosofia de analisar o cliente. Quer dizer que eu não posso falar que o banco A, banco B, banco C é um melhor que o outro. Não, cada banco tem a tua maneira de se trabalhar. Porém, se você está com uma classificação ruim no banco A ou banco B, isso não quer dizer que no banco C você vai estar com uma classificação ruim, não. Provavelmente você vai estar com uma classificação boa naquele banco C onde você não movimenta a sua conta. Quer dizer que você consegue fazer essa migração de relacionamento, fazendo com que você tenha um bom relacionamento com todos os bancos, principalmente com esses 5 principais. Desenvolvendo aí fundo suficiente para você projetar seu crescimento e alguma necessidade pontual. E eu coloco o BNDES ali, até que o João Paulo está aqui ao meu lado, porque todo sonho, o sonho de todo empresário é de fato ter acesso às linhas de BNDES. Mas por que todos não têm? Porque muitas vezes você concentra seu relacionamento de curto prazo no banco, a meta do gerente é pautada em curto prazo, você tem um limite de 1 milhão, sendo que 800 mil está desconto e 200 mil de conta garantida, e o gerente vai falar, ó, você não tem mais limite suficiente, você não tem, infelizmente, condições de ter no BNDES. Mas supondo que a gente pega aquele limite de 1 milhão de 800 mil de desconto, manda para outro banco, 200 mil de conta garantida, vai lá e cobre, ou faça uma outra forma de captar. O que vai acontecer daqui 30, 60 dias? Quem vai bater na tua porta? Aquele banco, onde você concentrava todo o seu relacionamento. Aí você começa a mudar a regra do jogo. Opa, agora eu quero o quê? Um ProGerem. Eu quero um BNDES Giro. Eu quero um cartão BNDES. E assim por diante. Todos os bancos têm as linhas do BNDES. E eles podem prestar. Mas uma vez que eu estou alavancado nas linhas de curto prazo, acaba me boicotando para que eu possa ter uma linha subsidiada. O cenário atual de crédito, afirmando para vocês, tem crédito bom e tem crédito barato. Em todos os bancos. Mas se a gente não souber jogar com cada um deles, souber se planejar para crédito bancário, você vai ficar sem crédito. Eu estava numa empresa esses dias, eu estou nela, né, porque ela acabou me contratando. É uma empresa que fatura 700 mil mês, é uma empresa de pequeno porte. Só que o empresário tem um IR de 15 milhões, tem 35 salas comerciais, tem muito patrimônio sócio. E ele estava querendo 100 mil reais, 100 mil reais para resolver uma coisa pontual, e ele não conseguiu. Aí você fala, como uma empresa que fatura 700 mil mês precisa de 100 mil reais, apesar que ele estava com 700 mil tomado no mercado já, tá? Mas o patrimônio do cliente era muito bom, muito grande, assim, sabe? Parrudo, podemos dizer assim, e tem dificuldade. Aí ele tinha várias outras operações pequenas com a família, pegou dinheiro emprestado com a família, etc. E o custo financeiro dele total estava em média de 3%. Nós captamos em 15 dias para ele, aproximadamente 15 dias, 4 milhões de reais. A um custo médio de 1,4. Teve garantia real? Teve. Hoje, qualquer operação de 300 mil acima, com taxa boa para você ter acesso, tem que ter garantia real. Infelizmente, hoje o mercado está dessa forma. Como empresário, queria 100 mil reais, não conseguia, e a gente conseguiu para ele rapidamente 4 milhões, resolvendo todo o seu problema de fluxo de caixa. Aí você fala assim, como que ele vai pagar sendo que ele fatura 700 mil reais? Ele tem renda de aluguel, tem várias outras coisas. Mas uma empresa fatura só 700 mil no mercado, se você olhar assim, a grosso modo, ele não tinha essa competência, ele não tinha essa capacidade para captar esses 4 milhões no mercado. Mas nós captamos pela experiência em crédito bancário. Por isso eu afirmo para vocês, tem dinheiro bom e barato. Por mais que teve um momento de recessão, os bancos travaram, a inadimplência aumentou, etc, etc.
Mas o banco, 1/3 do faturamento dele provém de receita em crédito. 1/3 vem de investimento e outro 1/3 vem de produtos e serviços. O banco nunca vai deixar de emprestar. Porém, ele vai emprestar talvez com um spread menor, colocar um pouco mais a lupa para emprestar para quem de fato merece crédito. Mas o crédito sempre vai ter. Mas para que a gente possa ter acesso a esse crédito, mais uma vez, a gente vai ter que se planejar antes de bater na porta de qualquer banco. Ali eu entro com reestruturação e renegociação, que eu acabei de falar para vocês. Toda vez que você vier, talvez, não estou conseguindo pagar minha parcela mensal que eu assumi junto ao banco, porque meu faturamento caiu, alguma coisa nesse sentido, analisa bem o que o gerente está ofertando para você, analisa bem o que você vai fazer dentro daquele banco, para que você possa permanecer com as portas abertas, em virtude da nossa falta de fornecedor, que hoje só são 5 principais. Sempre caminha para fazer uma renegociação, uma reestruturação, e não uma renegociação. Renegociação normalmente fecha as portas. E reestruturação você está transformando uma dívida ruim em uma dívida saudável. Quais as alternativas de crédito além de banco que nós temos? Nós temos os bancos de primeira linha, temos os bancos médios que eu acabei citando para vocês aí alguns, tá? O único banco que eu não trabalho filosofia é Banco Safra, tá? Se alguém trabalha, talvez deve ter tido experiência com Safra, não preciso explicar o porquê, e também não sugiro que trabalhe com Safra, tá? Para que vocês não possam ter uma experiência também negativa lá na frente. Mas essa é uma opinião Adilson pessoal. Todos os clientes que eu entro que estão no Safra, o desejo e o sonho dele é sair do Safra, tá? Ou seja, se tiver alguma coisa caminhando para a negociação com Safra, eu peço que vocês analisem antes de fechar qualquer situação. Essa é a única dica que eu dou hoje de mercado do banco, tá? Além dos bancos, quais outras alternativas de crédito que nós temos? Nós temos os fundos de investimentos que são chamados FDICs, tá? Fundos de investimento de direitos creditórios. Muita gente ainda não conhece, por incrível que pareça, tá? Os FDICs são as antigas factories, né? Tem as factories, tem as securizadoras, que é uma sequência das factories, das securizadoras, FDIC, factory e vamos lá. Tem as factories, tem as securizadoras e tem os FDICs, que são transformados. É uma sequência, tá? Todo FDIC, ele sempre tem uma factory por trás dele, ou ele foi já uma factory e ele se transformou em um FDIC. A legislação é totalmente diferente, a carga tributária é muito mais barata e os FDICs hoje possuem taxas atrativas, tá? Hoje eu tenho um FDIC que opera com taxa de 1,5, 1,6, sem IOF, tá? Eu quero o meu cliente no FDIC? Não. Por que eu não quero meu cliente no FDIC? Porque a operação de FDICs é a operação de desconto de recebíveis, duplicata performada. Uma vez que meu cliente está operando muito com FDIC, muito com desconto de duplicata, está errado. Não é saudável. Se você opera com desconto uma vez ou outra de maneira pontual, perfeito. Mas se você colocou e está pedalando isso todos os meses, está errado. Porém, o FDIC é uma ótima ferramenta para a gente, para quê? Hoje, meu desconto está concentrado no Bradesco, ou no Santander, pegando o gancho como Santander. Eu tenho lá 800 mil de desconto no Santander. Se eu mando para o FDIC, o que acontece com o Banco Santander? Ele acaba tirando aquela posição. Minha posição fica zerada junto ao Banco Santander e aquele meu limite tende a ficar disponível depois de 10... em seguida, meu limite vai ficar disponível. Só que o que vai acontecer de positivo? O seu bacen vai cair, a taxa pode ser até melhor que o próprio banco, e o banco tende mais para frente estruturar uma linha melhor do que a operação de desconto para você. Talvez fazer uma operação de capital giro com garantia parcial de cobrança, ou uma operação de BNDES, e assim por diante. Mas uma vez que eu estou concentrado em desconto naquele banco, a tendência é que não libere linha. Mas se eu canalizar essa operação para um fundo de investimento, a tendência é que eu tenha acesso em breve, voltando para o Santander com muito mais força. Perfeito? Tá. Aqui é um case, tá? Esse empresário, para vocês terem ideia, ele tinha conta apenas no Banco Itaú e Banco Bradesco, esse empresário. E ele tinha uma conta garantida no valor de 2 milhões junto ao Banco Itaú. E esse empresário estava com uma mercadoria na alfândega, mais ou menos o mesmo valor, para ser desembaraçado. E esse empresário utilizava essa conta garantida para ser o fluxo dele. Ia lá, importava, pagava, cobria a conta garantida e assim por diante. A mercadoria dele na alfândega e a conta garantida livre para ser utilizada. O que o Banco Itaú fez?
cortou a linha dele de 2 milhões. Do dia para a noite. Viu que a empresa tinha algum risco de mercado e acabou cortando esse limite dele. E esse empresário, por conta própria, ele foi ao banco da Ecoval. O da Ecoval, eu tenho um imóvel de veraneio que vale 2.700.000. O que você pode fazer? O banco da Ecoval falou o seguinte: eu vou avaliar seu imóvel. Seu imóvel vale quanto? 2.700. O da Ecoval avaliou em 700. Na hora para submeter a proposta para o crédito, a Ecoval jogou a régua lá embaixo. 1 milhão. Ó, há a possibilidade de eu submeter essa proposta de 1 milhão para você, em 36 vezes, com uma taxa de 2,20. Tem interesse? O empresário falou, tenho. Ele não tinha outra alternativa naquele momento. E mesmo com uma garantia real, o da Ecoval recusou a operação dele. Porque garantia real hoje não é sinônimo que você vai ter crédito aprovado. Em primeiro ponto, a empresa merece crédito, tem potencial de pagamento e outras variáveis para que você possa ter acesso ao crédito. E através da Luar, a gente acabou trazendo uma solução rápida para ele em 7 dias. Em 60 meses, a 1,59, com o mesmo imóvel no valor de 2 milhões. A economia desse empresário foi de quase 500 mil, comparando com o da Ecoval, se o da Ecoval tivesse aprovado a linha. Essa operação demorou 25 dias para sair, entre a aprovação do crédito e a operação. Ok? E acabei não só trazendo uma operação muito melhor para o cliente, mas também salvando o negócio do cliente. Porque se não fosse esse fund, com certeza ele teria muitos problemas, porque ele não teria mercadoria para rodar o negócio dele. Aqui é o outro exemplo que eu vou dar para vocês de risco sacado, tá? Como vocês todos aqui são fabricantes de máquinas e equipamentos, e muitos atendem grandes empresas. E o que acontece? Essas grandes empresas normalmente não autorizam a emitir boleto contra eles e só recebe crédito em conta. A maior parte deles, ok? Tá? Esse cliente aí é um cliente lá de Salto, aqui no interior de São Paulo. Ele estava utilizando conta garantida de cheque especial com custo médio de 8% ao mês. E ele tinha 600 mil de recebidos contra a Master Foods. E não sabia o que fazer, porque era nota fiscal. A Master Foods não autorizava desconto, não autorizava emitir boleto, e assim por diante. E eu acabei trazendo uma solução para esse cliente, através de um banco médio, onde eu descontei 600 mil de recebíveis, tendo apenas a nota fiscal e o e-mail, mudando o domicílio bancário a um custo de 1,85. Essa operação aí se chama risco sacado. Tá? É uma coisa que o mercado vem falando muito. E como vocês são fabricantes de máquina, talvez seja uma solução muito interessante para que possa ser analisada de acordo com a necessidade de vocês. Hoje tem operação de risco sacado com uma média de 1,6. Que vocês podem estar usufruindo isso dentro do mercado em crédito bancário. Rapidamente, sustentabilidade em crédito bancário, o que quer dizer, pessoal? Nada mais é que você desenvolver fornecedores de dinheiro. Tá? Criar prosperidade em crédito, criar a prosperidade em crédito bancário, de maneira sólida, segura e contínua. Quanto mais fund você tem pré-aprovado, mais sustentabilidade em crédito você terá. E menos preocupação você vai ter para os seus projetos. E aí, várias características, vários atrativos que a sustentabilidade em crédito bancário proporciona. Tá? Restaura relacionamento, proporciona aí uma redução de custo financeiro alta, libera a linha de fato que vai de encontro com a empresa, PMT dentro do fluxo. Né, o poder de decisão o empresário acaba tendo um poder de decisão em mãos e não mais um banco e assim por diante. Toda vez que o empresário for buscar crédito bancário, é importante fazer a primeira lição de casa. Qual o valor que eu preciso? Qual a PMT que cabe no meu fluxo? Qual a garantia que eu posso dar? Garantia A, B, C. Você tem que ter alternativas na manga. Para que o banco, de acordo com a objeção, você também contrapor aquilo que o banco está querendo. Uma vez que você fez a análise interna de quanto você precisa, aí sim você começa a chamar os bancos para que possa te atender dentro daquela expectativa que você precisa. Uma vez que você tem 5 bancos, 5 fornecedores de dinheiro, quer dizer que você vai ter aí um poder de barganha um pouco melhor. Aqui é apenas uma mandala, né? Como que a Luara trabalha hoje, tá? A Luara trabalha 100% no sucesso com todos os seus clientes, sem exceção. Tá? A gente acaba economizando o tempo do empresário. A gente acaba trazendo a redução de custo para o empresário em custo financeiro.
A gente acaba aprovando linhas para o empresário, deixando linhas pré-aprovadas para que o empresário possa ter o poder de decisão. A gente acaba trazendo o empresário para o foco do negócio dele, porque uma vez que o empresário não está focado no negócio dele, aí ele acaba desfocando. O empresário fica com o poder de decisão na mão e a gente só ganha no sucesso do empresário, que é uma comissão que representa de 5% a 20% da economia que a gente traz para o empresário. Qual outro diferencial da Aluara? Tá? Dentro desses 4 anos e a nossa experiência bancária, a gente acabou mapeando todos os bancos sem exceção. E a gente sabe a filosofia de cada banco, classificação de risco, como cada banco trabalha. Quer dizer que eu acabo economizando o tempo do empresário. Ao invés do empresário abrir uma conta em um banco, entre abrir conta 15 a 30 dias, criar expectativa onde não tem, desenvolver relacionamento, mandar cobrança, se passaram 90 a 180 dias e seu crédito que você mais precisava não veio. E o nosso modelo é ao contrário. Eu acabo entendendo a solução, acabo entendendo o empresário, eu sei onde buscar a solução, eu trago a linha pré-aprovada para o empresário decide, dentro daquele escopo de linha que ele planejou, junto com a Aluara, que era factível para ele. E é dessa forma que a gente vem trabalhando há 4 anos. Dica que eu dou para os empresários, né? Deixar o dossiê de crédito sempre pronto, né? Faturamento, balanço, ECF e assim por diante. Ter um profissional na ponta experiente que conhece linha de crédito, que trabalhe com linha de crédito. Porque a maioria dos empresários normalmente deixa as operações do dia a dia com um assistente, um analista. Uma vez que você opera com frequência com desconto, com certeza você está perdendo muito dinheiro. Às vezes você briga para ter uma margem maior em uma venda e você está perdendo dinheiro com um custo financeiro um pouco mais alto por uma pessoa que está lá na ponta decidindo por você ou descontando apenas com foco de colocar o dinheiro na conta para pagar as contas do dia. E ter planejamento em crédito bancário. Aqui algumas fotos que a gente vem palestrando, ABMAC, Fiesp, ABF e assim por diante. Tá? A dica que eu deixo para último para vocês aí é o que iniciou minha palestra. Quanto mais planejamento em crédito bancário, mais fã de bom e barato eu tenho. Quer dizer que se o empresário começar a pensar dessa forma, em se planejar em crédito, ele tende a ter uma tranquilidade em crédito bancário. Né? Até uma dica que eu deixo para o Desenvolve São Paulo aqui, o que é, tá? Muitas pessoas que recorrem até mesmo ao Desenvolve São Paulo, se tivesse o mínimo de parâmetro, né, que o Desenvolve São Paulo precisa de cliente, parâmetro no sentido de, né? Tem muita gente que cadastra no Desenvolve São Paulo, ele está com um balanço muito ruim, muitas vezes não tem garantia e assim por diante. Talvez se tivesse um parâmetro mínimo de pré-seleção, o cliente talvez ele não perderia tempo, ele fazia uma lição de casa para que ele possa ter acesso ao Desenvolve São Paulo até mais ágil, mais rápido. Por quê? Uma vez que ele faz o cadastro no Desenvolve São Paulo, você vai poder falar isso com muita propriedade, Gilberto. Faz o cadastro no Desenvolve São Paulo e ele manda informações todas tortas e também um balanço e não possui garantia, ele cria expectativa, infelizmente, onde não tem. Né? Por mais que o balanço, o cliente tem uma expectativa no Desenvolve São Paulo. Pô, o Desenvolve São Paulo é um banco de fomento do Estado de São Paulo, lá eu vou ter dinheiro barato. Se o balanço dele estiver todo ruim, torto, infelizmente, por mais que o Desenvolve São Paulo queira ajudar as indústrias, ele não vai ter acesso. Né? E assim por diante. Outra dica que eu dou para o BNDES, qual que é? O que acontece? Existe um negócio chamado PRONAF, que é a agricultura familiar. Tá? E todos os bancos são obrigados a emprestar esse PRONAF. E toda a família tem acesso a esse PRONAF. Tá? E se o BNDES colocasse uma trava para os bancos, obrigando a cada um deles um teto mínimo de liberação, na mesma linha do PRONAF, que seja o Progerem e o BNDES, quer dizer que o banco teria obrigação de emprestar o Progerem para nós empresários. Ao invés de a gente buscar um BNDES, um Progerem, um BNDES gira, automaticamente o banco, como ele também tem uma meta de empréstimo dentro daquela linha de BNDES, quer dizer que facilitaria a vida de vocês, ao invés de você brigando com o gerente para que você possa ter acesso. Por mais que você mereça, ele vai fazer de tudo que você tome uma linha de prateleira para bater a meta dele e não bem do seu lado, que é uma linha subsidiária.